Olá, a paz do Senhor Jesus, né, para todos os irmãos, todos aqueles que acompanham aí o canal Senhor e Senhora Oliveira. Quero agradecer, né, por sempre estarem aí comentando, né, em nossos vídeos. Eu quero hoje aqui, né, falar sobre um tema aí muito importante, que é qual a diferença entre alguém que tem o Espírito Santo e a pessoa que não se relaciona com o Espírito Santo. Que é a diferença que uma pessoa me perguntou. Tá, se todos somos pecadores, se você diz, pastor, que todos foram destituídos da glória de Deus e todos pecam, então por que uns vão para o céu e outros não vão para o céu? Isso é dentro do que nós cremos, tá? Eu falei para essa pessoa, existe um nome chamado Espírito Santo que é o ponto principal da diferença, né, entre aqueles que vão e que não vão, e aqueles que conseguem o contato com Deus e aqueles que conseguem serem ouvidos, mas não conseguem ter o relacionamento com Deus. Então vamos lá. O homem constituído de corpo, alma e espírito tem o teu espírito. Eu tenho o meu espírito e você tem o teu espírito. Existe o Espírito Santo de Deus, que é uma outra coisa. É uma outra questão. Mas a questão é que eu tenho o meu espírito e você tem um espírito. Quando lá em Gênesis 2 fala, e soprou fôlego de vida, né, e o homem se tornou ali alma vivente, este fôlego é o espírito, né, que uma vez que o Senhor sopra este fôlego e nos faz alma vivente, porque aí encontrou a junção, nós nos tornamos alma vivente, este fôlego, que é o espírito que você tem, ele precisa de manutenção. E quem faz a manutenção de um veículo da Chevrolet? Não é a própria Chevrolet, a própria concessionária? Quem faz a manutenção de um veículo da Volks? É a própria Volks. Então, só faz uma manutenção de fábrica. Uma manutenção, quando a gente fala de fábrica, é uma manutenção original, a própria fabricante daquele produto, daquele material. Então, só faz a manutenção original do homem, a manutenção perfeita, a manutenção mais completa e ampla, o próprio Deus. Por quê? Porque nós saímos de Deus, saímos do fôlego de Deus, sendo o espírito, a nossa parte espiritual, obviamente, não a parte carnal, mas a parte espiritual sim. E eu expliquei isso para essa pessoa, né, a junção, e expliquei para ela a diferença de uma pessoa que está na igreja, porque ela perguntou assim, qual a diferença que tem? Quem vai para a igreja e quem não vai para a igreja? Por que quem vai para a igreja vai para o céu, quem não vai para a igreja vai para o inferno? Eu falei, bom, primeiro que não é assim que funciona. Existem pessoas que estão na igreja e que vão para o inferno. Nós cremos, nós acreditamos que existe o inferno, que vão para o inferno. E existem pessoas que não estão na igreja e que não vão para o inferno. E que serão salvas. E aí eu sei que, né, alguns pastores vão chiar, vão espernear aqui com essa minha afirmação. Mas eu acho que no decorrer da explicação vai ficar claro por quê. Porque o ponto que nos diferencia, uma mosca, o ponto que traduz o céu ao inferno, que reproduz, e o ponto que direciona céu ao inferno, se chama Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que, quando Jesus vai ao Pai, ele diz, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Então, vos enviarei o Espírito Consolador. Né? Em João 14, 26, inclusive, ele fala, mas este Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo, ele além de converter o homem do pecado, do juízo e da justiça, além de ser consolador também, e converter o homem do pecado, do juízo e da justiça, que é isso que está escrito na Bíblia, ele também é o Espírito que nos ajuda a interpretar as coisas que Jesus nos diz. E o que Jesus tem dito?
o que está na palavra. A palavra, a Bíblia, é a tradução daquilo que Jesus disse. É o que nós temos escrito. Então, sem o Espírito Santo, é impossível, dentro da crença cristã, você conseguir, primeiro, interpretar as Escrituras, interpretar o que Jesus disse, e ter contato com Jesus, e conseguir ter Jesus como um mediador a Deus. E se você não percorre essas etapas, você logo não terá parte do reino desse Deus, no qual nós cremos e no qual que eu acredito que você está assistindo até agora também você crê. Então, a diferença é que todos pecam, só muda o tipo de pecado. Eu peco, você peca, só muda o tipo de pecado. Então, logo, todos estamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Só que tem uma diferença. Quem tem o Espírito Santo e que tem esse contato de se redimir, de pedir perdão, com sinceridade, de se retratar, de se refazer, de se renovar. Porque quando que acontece isso? Você pede perdão, o Espírito Santo vem sobre você, que perdão é uma das ferramentas mais poderosas para o Espírito Santo visitar uma pessoa. Às vezes a gente pensa que é muita oração, é muita... E às vezes tudo que você precisa é pedir perdão. O perdão é uma das ferramentas mais poderosas de atrair o Espírito Santo e ter o Espírito Santo em você. Então, o Espírito Santo, ele vem até a vida dessa pessoa que pecou, que pediu perdão, que se retratou, que se redimiu. E o que ele faz? A manutenção. Ele tira do espírito dessa pessoa toda angústia, tudo aquilo que... toda acusação, tudo aquilo que Satanás jogou através de setas. Isso é uma coisa que precisa de um outro vídeo para poder falar melhor sobre isso. Mas ele, então, o Espírito Santo, ele faz a manutenção. Quando você leva o carro na concessionária, os caras vão revisar óleo, pneus, eles vão olhar todos os óleos, né? De motor, freio, enfim. E o que acontece? O Espírito Santo, quando ele visita o homem, ele não trata só aquele problema que o homem está pedindo, que está se retratando. O Espírito Santo, ele, quando ele visita o homem, ele já faz uma manutenção completa. Por isso que ele é diferente de outros espíritos aí que andam entrando em você, né? Que às vezes está nos ouvindo e que permite. Porque outros espíritos só entram em você se você permitir. E como que você permite? Não é dizendo para eles assim, olha, podem entrar em mim ou não podem entrar. Você vai permitir outros espíritos ter acesso a você com as suas atitudes, com as suas ações. É o que você faz que permitem a entrada desses espíritos. Não é o que você fala somente. Também. Não é só o que você pensa, mas é o que você faz. Então, se você faz coisas que agradam esses espíritos vão querer entrar em você. Se você faz coisas que agradam o Espírito de Deus, que agrada a Jesus, então o Espírito Santo vai entrar, vai ter parte com você. Lógico, muito prático e simples isso. Nem é matéria pastoral isso aqui, talvez nem para obreiros, mas serve para pessoas que estão começando na fé, como essa pessoa que me perguntou. No começo eu senti um pouco de afronta na pergunta, mas depois eu entendi que, na verdade, era só mais uma dúvida mesmo e dúvidas que muitos pastores não gostam de tratar, não tiram essas dúvidas. Às vezes tem pastores que estão tão preocupados em fazer culto, e às vezes tem uma ovelha ali que está ouvindo a palavra, mas até agora não teve uma explicação clara, lógica, de como que as coisas funcionam através do Espírito Santo. Então, o que acontece? Então você tem essa manutenção. Essa manutenção te vivifica, te faz novo a cada dia, te renova a cada dia. Então, pastor, quer dizer então que eu posso pecar sempre e pedir perdão sempre? E até porque eu já ouvi falar, pastor, que a misericórdia de Deus é infinita. Opa, calma aí. Vamos lá, vamos entender uma coisa. A melhor resposta que eu encontrei, né, eu acho que dada pelo próprio Deus, que eu não li isso em lugar nenhum, isso que eu vou falar agora, para pessoas que pensam assim,
é que quando a pessoa fala que a misericórdia de Deus é infinita e que ela então ela pode pecar à vontade, então se é assim, então tá liberado, é só pecar e depois pedir perdão. Sabe o que acontece? Acontece que nós temos um algo dentro de nós que é o inconsciente humano, consciente ou inconsciente, né? Isso dá um pouquinho de Freud. E esse inconsciente, o nome já diz, ele faz coisas não conscientes. Então esse inconsciente, ele trabalha no teu psicológico de forma inconsciente, você não controla o inconsciente. O inconsciente atua, age inconscientemente. Então você vai ser acusado e vai chegar um tempo, uma hora, que você vai pedir perdão repetitivamente para Deus de coisas que você, e digamos, você sabe que você vai fazer de novo, você já tem, você está pedindo perdão agora, mas já está pensando em fazer de novo daqui a 2 horas ou 1 hora, que nem você vai acreditar em você. E o seu pedido de perdão não vai ser mais um pedido sincero. E aí, amigo, quando nós não pedimos perdão, quando já não é mais sincero, ele não vale diante de Deus. Então não vai ser Deus que não é a misericórdia de Deus que vai acabar para você, porque ela é infinita, mas vai ser o teu pedido de perdão que vai estar tão descredibilizado por você mesmo, porque por mais que você fala, não, eu vou acreditar em mim sempre, inconscientemente você vai desacreditar até mesmo de você. E a misericórdia de Deus continua lá intacta, mas você não vai acreditar em você e não vai conseguir mais pedir esse perdão da forma que deve e que é necessária para ter esse encontro com o Espírito Santo. Logo, o teu perdão vai ser tão vazio que o Espírito Santo não vai mais fazer a manutenção em você. E não fazendo a manutenção no teu espírito, você, dentro da nossa teoria, da nossa tese, dentro daquilo que acreditamos, dentro da nossa verdade, você está condenado. Então, o que acontece? Dentro disso, a diferença entre alguém que crê e que segue e que se debruça ao Espírito Santo e alguém que não crê, não se debruça, não é assim, quem vai para a igreja e quem não vai para a igreja. Quem vai para a igreja está salvo, quem não vai para a igreja está condenado. Não. Existe um ponto mais relevante aí, que é o Espírito Santo. Então, você que não tem contato com o Espírito Santo, comece a entender mais, busque através da palavra de Deus o que é esse contato. Que às vezes você, Deus, tem Deus no coração, e isso é o que importa. Né? Sou honesto, tenho caráter, sou trabalhador. O cara aqui do lado, meu vizinho, você vai falar assim, o cara que é meu vizinho faz tantas coisas erradas e vai pra igreja. Aí fica nesse joga pra lá e joga pra cá. Nem ele, nem você. Mas é mais fácil ele do que você. É mais fácil ele passar e você não. Por quê? Porque talvez esse vizinho seu que faz coisas que tá fora, um dia possa ser que ele se arrependa de fato e ele receba essa manutenção que ele tem, ele está mais próximo dessa manutenção do que você, e essa manutenção possa fazer sentido e ele alcançar, seja no último momento da vida dele, né? O que o ladrão da cruz, o que aconteceu com o ladrão da cruz? No último momento ali da vida, ele conseguiu, ele deu a abertura para que o Espírito Santo agisse sobre ele. E o Espírito Santo ali, na verdade, naquela ocasião, era o próprio Jesus. Ele deu abertura para Jesus. Ele deu abertura para Deus. Ali, através Jesus, eu acredito, eu sempre digo que o ladrão se converteu a partir do momento que Jesus diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, como um cara que está apanhando, está na carne viva, pede para Deus perdoar quem está matando ele. Eram homens adultos, e aí aquele outro homem que está ali na cruz fala para Deus perdoar porque eles não sabem o que fazem. Acho que aquele cara olhando aquilo, ele fala, como assim não sabe? Esse cara não pode ser normal. Esse cara é diferente. Só pode ser um Deus para ter esse tipo de atitude.